Good morning, guys. Eu sou a Daniele, professora de inglês, dou aulas para o Ensino Fundamental 2 na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e estou iniciando uma série de vídeos para ajudar os meus alunos e todos os alunos que precisarem na resolução das atividades do PET, Plano de Estudo do Doutorado, disponibilizado pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais durante esse período da quarentena. Esse primeiro vídeo é do volume 1, semana 1, de língua inglesa do 9º ano. Vai ser um vídeo bem curtinho, para não ficar cansativo, só dando realmente um passo a passo para que vocês depois voltem à atividade e refaçam seguindo esse passo a passo, ok? Então, nessa primeira página aqui do PET, vocês vão encontrar aí orientações para os pais e responsáveis e dicas para você, aluno. Então, eu sugiro que todos leiam, alunos e responsáveis. Logo em seguida, vem a página inicial da atividade. Nela, você vai encontrar aí o tema abordado, o objetivo a ser alcançado e a habilidade de acordo com a BNCC. Depois você tem aí a interdisciplinaridade, que é o conteúdo que você pode trabalhar com outra disciplina. Então, nesse caso dessa atividade, você pode trabalhar com artes. Logo em seguida vem a atividade. Então, nessa atividade aqui, vocês vão ver aí uma imagem, né, um anúncio. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é: todas as vezes que vocês forem trabalhar com gênero textual, procurem saber qual é a característica deste gênero textual, né, e qual é a finalidade dele. Então, no caso aqui, a gente vai trabalhar com um anúncio, né? Então, eu tenho aí um anúncio, uma imagem. Dentro dessa imagem tem alguma coisa escrita, tá? E aí eu já tenho aí no próprio enunciado da questão, dando algumas dicas para vocês, e eu ainda tenho um link abaixo da imagem, porque como a imagem está com um escrito muito pequenininho, é outra dica para vocês podem clicar aí, né, nesse link abaixo da imagem, e ele vai direcionar vocês direto para o site de onde foi retirado esse anúncio, e você vai poder ampliar e ver o que está escrito lá dentro, né? Então, observe o seguinte anúncio da Greenpeace. Eu já tenho aí quem é o produtor do anúncio, que é uma organização não governamental ambiental. Então, eu já sei aí do que se trata, né, essa empresa, com sede em Amsterdã, nos Países Baixos, e com escritórios espalhados em mais de 55 países, e responda. Então, depois de fazer aí uma leitura visual da imagem, do enunciado e do que está escrito lá dentro dessa imagem, aí nós vamos responder as questões. Então, para começar, eu estou vendo aí, né, uma imagem de uma floresta, e no meio dessa floresta parece que eu tenho uma pegada ou uma impressão digital, né? Se eu ampliar lá, na hora que eu entro no site, se eu ampliar lá, eu vou ver que é um desmatamento, tá? Eu trouxe aqui, né, coloquei aqui para vocês a transcrição do que está lá no anúncio, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, vamos lá às nossas dicas. Primeira coisa, vamos ler aí todas as questões para a gente depois responder. Qual a palavra-chave do pequeno texto "Is this the footprint we want to leave?" do anúncio do Greenpeace? O pronome we se refere a quem? O anúncio quer vender algum produto? Que ideia ou atitude o anúncio quer despertar no leitor? Que mensagem você captou do anúncio? Então, depois de pesquisar aí sobre qual é a finalidade do anúncio, né, a que ele se dirige e qual é o propósito dele, vocês vão ver aí que a maioria das respostas vão ser subjetivas, são vocês que vão responder por vocês mesmos, tá? Eu só vou dar aqui um passo a passo e um empurrãozinho para vocês conseguirem responder sozinhos. Então, olha lá. Primeira dica, né? Vocês vão observar o texto apresentado no anúncio, vão observar as palavrinhas cognatas, aquelas parecidas com as do português e aquelas que vocês já conhecem. Nesse anúncio aqui, eu transcrevi aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o verbo to be, que vocês já conhecem. Eu tenho um pronome demonstrativo, este ou esta, que vocês já conhecem. Eu tenho aqui um artigo definido, o, a, os, as, que vocês já conhecem. Eu tenho aqui uma palavrinha que parece desconhecida, mas ela não é, vocês vão ver já já. Eu tenho aqui um pronome pessoal, o we, que vocês já conhecem, eu não vou falar qual é a tradução dele, que a gente vai ver na atividade. E eu tenho aqui dois verbos, né? Talvez vocês conheçam, se não conhecem, vão pesquisar. Então, olha só. Is this the footprint we want to leave? Traduzindo, né? Para facilitar um pouquinho mais, seria: esta é a pegada que nós queremos deixar? Então, prestem atenção aqui.
essa palavrinha footprint tá fácil de decifrar, porque eu tenho a palavrinha foot, que significa pé, né? Então, footprint significa pegada, marca. E aí, lá na imagem do anúncio, parece uma impressão digital deixada em um lugar, não é? Então, a pergunta aqui é: essa é a pegada que nós queremos deixar? E essa pegada que está lá na imagem, ela se refere ao desmatamento, né? Então, pensa aí, né? Vamos ligando as ideias aí para ver o que nós vamos responder nas questões a seguir. As palavras-chave, né, elas resumem o tema principal de um texto. Então, elas podem identificar a ideia principal, elas podem ajudar vocês na conexão entre o texto e a imagem, que é o que a gente acabou de fazer aqui agora. Aí, agora que a gente já fez essa ligação, vamos lá pensar juntinhos para a gente poder responder. Todo mundo gravou aí mais ou menos qual é cada pergunta dessa daí, né? Então, na letra A, quando pergunta lá, né, qual é a palavra-chave nesse anúncio, eu tenho que pensar o quê? Qual é a palavra, né, lá nessa transcrição do anúncio que descreve a impressão digital formada na imagem? A gente acabou de ver a palavrinha nova aí, né, que é parecida. Olha só. Footprint, que é pegada. Na letra B, está perguntando a quem o pronome we se refere. Olha só, nós vamos ter que lembrar aí dos pronomes pessoais que a gente já estudou desde o sexto ano, né? E aí vocês têm revisão no caderno e a gente vê isso o resto da vida. Eles servem então para substituir os nomes. O we se refere a qual pronome em português? Vamos ver aí se todo mundo lembra. E no anúncio, ele está substituindo qual nome? Então vamos ver. Lembrando lá que os pronomes pessoais são I, you, he, she, it, we, you e they. Se eu for olhar, seguir aí a ordem, né? E se eu for olhar lá na minha memória, buscar lá na minha memória, eu vou lembrar que o we se refere a nós. E no texto, ele está se referindo a quem produziu o anúncio. Quem que produziu o anúncio? Está lá no enunciado, né? A nós da Greenpeace, da empresa Greenpeace. Então tá aí a resposta. Na letra C, você acha que o anúncio quer vender um produto ou uma ideia? Observe então a imagem e a mensagem para responder, né? Então, olha só, eu tenho uma imagem de um desmatamento e tenho uma pergunta de impacto. Esta é a pegada que nós queremos deixar? Então, eu tenho que fazer a ligação, né? Eu estou pensando aqui no que está acontecendo agora, nesse momento que é o desmatamento, e o que vai ser do meu futuro, né? Se eu continuar fazendo isso. Então, tá aí um pensamento. Então, é uma ideia, né? É uma ideia que ele está vendendo, não é um produto. Para responder aí as letras D e E, eu coloquei uma dica aqui para vocês. Vocês vão pensar no quê? Que atitudes nós podemos ter no presente, agora, que poderão afetar no futuro? Pensando lá na imagem, né? E no texto. Pense no desmatamento, na poluição, no aquecimento global e outras ações humanas que interferem no equilíbrio da natureza. Tudo isso, com certeza, vocês já viram em outras disciplinas, né? Geografia, ciências, até mesmo no inglês, em textos dos livros didáticos de vocês. Então, pensem em tudo isso que vocês já têm como conhecimento prévio, aquilo que vocês já conhecem, viram em reportagens, né? E aí, você vai pensar em qual resposta você vai dar. É uma resposta pessoal e tem mais de uma resposta possível. Então, pensa direitinho aí nessas questões, né, do desmatamento, da poluição e etc. E aí você vai responder na letra D. Qual é a ideia ou atitude o anúncio quer despertar no leitor, que é você, e que mensagem você, como leitor, captou do anúncio. Então, essa atividade aí foi bem simples, bem tranquila. Eu espero que tenha ajudado vocês. E a gente segue aí com a produção de novos vídeos com as respostas das próximas atividades. Até breve e bye bye!